Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Ramos e eu estou aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento pessoal. Esse vídeo ele faz parte do Esquenta do Clube do Livro NT 2023, que é um clube focado em desenvolvimento pessoal, onde a gente vai trabalhar 3 autores e nós vamos ter sorteio de livros e distribuição de brindes. Então, mais pra frente, em breve, eu vou falar tudo sobre esse clube do livro. No vídeo anterior, no capítulo anterior, nós falamos sobre o termo trabalho, lazy job, burnout e eu terminei o vídeo com a seguinte pergunta, vou ler aqui. Quais são os hábitos e rotinas que te torna produtivo, produtiva e feliz? Então, se você não assistiu esse vídeo, é curtinho, 9 minutos, eu sugiro que você volte lá, dê uma olhadinha e depois continua por aqui. Ou veja esse vídeo, se achar muito interessante, depois volta lá e vê o vídeo anterior, que é um complemento desse daqui, tá bom? Então, quais são os hábitos e rotinas que te tornam produtivo e feliz? Então, primeiro, sobre essa frase, eu quero ponderar o seguinte, sobre produtividade. Se você pesquisar como ser produtivo no YouTube, eu fui lá, né? Deixa eu tomar uma olhinho d'água. Hoje a minha voz, vamos ver se ela vai me ajudar. Então eu, né, como boa pesquisadora que sou, fui lá no YouTube pesquisar sobre produtividade. E fiquei feliz até, porque o que mais tem são vídeos falando sobre o que é ser produtivo, o que é bom e que acendeu também todos os sinais de alertas possíveis, né? Porque é o seguinte, a não ser que você more em outro lugar e que não more numa sociedade que tem uma estrutura focada no capital, né, no sistema capitalista, ser produtivo é uma exigência diária. Só que às vezes essa exigência ela pode ser sufocante. Não é à toa que nós falamos no vídeo anterior sobre burnout e sobre lazy job, né? Mas aqui é que vem o X da questão, o grande X. Agora o Twitter se chama X, né? Eu vou usar X, que não é o Twitter. Aqui vem o X da questão. Será que as pessoas não estão confundindo esse termo? Confundindo produtividade com estar ocupado o tempo todo? Sem uma visão clara de onde elas querem chegar? Será que as pessoas são produtivas ou será que elas são ocupadas? E vem cá comigo, por que eu tô colocando isso? Porque é importante a gente saber essa diferença entre ser produtivo e ser ocupado, porque saber essa diferença impacta diretamente na dinâmica da tua vida. Então assim, eu tô trazendo esse conteúdo para te ajudar, porque também saber disso melhorou muito a minha vida e a vida das pessoas que eu tive o privilégio de dar consultoria nos meus anos de gestão e de consultoria. Então, às vezes, as pessoas acham, ou você pode estar achando que você tem uma rotina produtiva, porque o seu dia está cheio. Meu celular tocando aqui no meio do vídeo. Às vezes, então, voltando, às vezes você acha que tem uma rotina produtiva porque seu dia está cheio, você está cheio de coisa para fazer. Mas às vezes, na verdade, você é uma pessoa ocupada e não necessariamente produtiva. Você consegue perceber a diferença? Me diz aqui depois coloca nos comentários para saber se eu estou falando algum absurdo. Em minha carreira eu já encontrei pessoas que estufam o peito e acham chique bem falar que elas estão tendo dia cheio e que elas não têm tempo para nada, como se isso fosse um troféu. Você já escutou alguém falar isso para você ou você às vezes já falou isso, né? Quando na verdade a pessoa que está dizendo isso é uma pessoa que está apagando incêndio, sabe? Entregando o projeto em cima do laço, com a caixa de e-mail cheia, chegando atrasada, não tá tendo tempo de cuidar da saúde física, da saúde emocional, só de olho nos boletos para pagar no final do mês, né? Sem saber aonde tudo isso vai levar a pessoa em longo prazo, né? Ou seja, às vezes a pessoa nem tem ideia de que tudo aquilo que ela está fazendo não vai verdadeiramente fazer ela subir de consciência, de patamar, ter uma maturidade emocional ou até uma transição profissional, uma melhora, né, na carreira dela. Então, pensando aqui, vamos pensar juntos.
Se você tem que fazer uma correria enorme no teu dia para dar conta das tarefas do dia, você não é uma pessoa produtiva, mas sim uma pessoa extremamente ocupada e que provavelmente não está sabendo organizar os seus projetos, a sua agenda, sabendo separar o que é urgente do que não é urgente. E no final do dia, do mês, do ano, o que você tem é a agenda, a tua agenda, mandando no teu ritmo de vida. Sendo que, teoricamente, deveria ser o contrário, né? Você é que deveria ditar o ritmo da tua agenda. O que parece irônico, né? Nem sempre a lógica se aplica ao que acontece. Então, se você não é o capitão que está dirigindo o barco, onde é que fica o espaço para a felicidade no meio dessa vida ocupada? Não é? Então, assim, primeira coisa, quando a gente fala sobre produtividade, é de uma extrema necessidade que a gente saiba separar e priorizar o que é urgente do não urgente, do que é aquilo que você precisa, saber separar o que é aquilo que você precisa fazer todo dia para poder alcançar um objetivo futuro, do que é aquilo que você não precisa fazer todo dia ou daquilo que não é urgente, que você pode fazer em outro período, né? Então, aqui entra uma outra questão, que muitas pessoas estão no piloto automático, sem saber aonde elas vão chegar com essa correria, essa ocupação toda. Tem um livro, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é aquele clássico da Alice no País das Maravilhas. Já ouviu? Já ouviu da Alice? Que tem aquele gato bizarro. Eu acho aquele gato estranhíssimo, bizarro. Tenho medo daquele gato. Mas é um gato muito sábio, porque ele dá uns cutucão, que às vezes é os cutucões que a gente precisa na vida, né? Então tem um trecho nesse livro que a Alice, ela tá caminhando pela floresta, e até anotei aqui, ela chega numa encruzilhada e tem vários caminhos, assim. Então eis que surge o gato com aquele sorriso maravilhoso, só que não... E ele pergunta para Alice se ele pode ajudar. O moço é até simpático, né? Tô sendo injusta com ele. Então a Alice está perdida, cheia de caminho para ir. O gato pergunta se pode ajudar. E ela responde: eu só queria saber que caminho tomar. Você pode me ajudar? Pergunta Alice. E ele fala. O gato fala para ela: isso depende de qual lugar aonde você quer ir. E Alice responde: realmente não me importa. E o gato responde também: se não importa, qualquer caminho serve, né? Ou seja, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí é que vem que a gente tem tanta coisa para fazer, porque a gente não se organizou, não pensou, não sabe aonde a gente quer ir com a nossa vida profissional, pessoal, familiar, emocional, né? Daí quando a gente vê, a gente se ocupou com um monte de coisa que muitas vezes essas coisas não fazem nem sentido tá na nossa rotina diária, né? Então, além de separarmos as tarefas diárias de forma eficaz, nós também precisamos saber o porquê que nós estamos fazendo certas coisas, os motivos, se eu estou fazendo determinada coisa, aonde isso vai me levar, qual é o senso de propósito de eu estar fazendo certas coisas no meu dia, né? Isso parece uma coisa assim, que entramos numa coisa meio filosófica, mas olha só, eu vou ler aqui, tá, pessoal? Eu fui pesquisar sobre o tema e eu me deparei com a matéria do portal Consumidor Moderno, que traz dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha Eisenbahn, de junho de 2023. Então, uma pesquisa super atual que eu vou deixar no link desse vídeo também, vou deixar linkada com esse vídeo. Essa pesquisa me trouxe algumas coisas, eu não vou lê-la, é ótimo, né? Eu não irei ler a pesquisa inteira, mas o seguinte, ela diz que 26% dos brasileiros assistem vídeos ou áudios em velocidade alta para ganhar tempo para resolver outras tarefas. Então, ou seja, se você está vendo esse vídeo no acelerômetro, você está dentro desse percentual aqui, tá? Então, para além das ferramentas tecnológicas que podem ser aceleradas, a investigação mostra que o público está externalizando isso e realizando funções sem prestar 100% de atenção no que desempenha, porque se você está acelerando, será que você realmente está absorvendo ou está prestando atenção naquilo que você está fazendo?
porque a tecnologia pode ser acelerada, mas será que o nosso cérebro acompanha essa aceleração? Além disso, diz a pesquisa aqui, que viver em ritmo acelerado aumenta em 136% a sensação de realizar tarefas no modo automático sem prestar atenção. E a pesquisa ainda complementa que apenas 9% da população brasileira, 9%, sente que tem um ritmo de vida calmo, sossegado, de boa, enquanto que 43% fala que tem um ritmo de vida acelerado ou muito acelerado. E coloca aqui por último que a saúde, o autocuidado e os hobbies são temas para os quais a sociedade parece não dedicar muita atenção, já que tem uma porcentagem do grupo de 25 a 34 anos, uma porcentagem de 44%, quase 50%, né? De pessoas desse grupo que afirmam que falta tempo para cuidar da saúde. E ainda entrevistado de outras faixas etárias disseram que não tem o tempo desejado para sair com os amigos e aproveitar a vida. Então assim, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei esses dados extremamente preocupantes, né? Porque o que nós temos são pessoas com uma vida super corridas, ocupadas e muitas achando que com isso são produtivas. E tendo isso em mente, eu trouxe aqui alguns livros que falam sobre produtividade, hábitos, rotinas e prioridades de vida e ética, valores e tudo mais, né? Livros assim que eu li na minha vida, justamente sobre essa parte de desenvolvimento pessoal. Tem muitos outros, mas eu trouxe alguns assim para falar. Eu vou deixar os meus preferidos ali por último. Tem um aqui que é spoiler, mas não vou me demorar muito porque são muitos livros, mas só para citar alguns, né? Trouxe aqui um do brasileiro para não falar que a gente só lê norte-americano ou de outras regiões do globo aí, mas tem o Robert Cialdini, Desistir Nem Pensar. Esse aqui que estava muito na moda esses tempos, do Andy Wood, Bons Hábitos, Maus Hábitos. Esse aqui eu gosto muito também. Esse aqui que é um best-seller, até hoje eu vi na Bienal, que ele ainda é um best-seller. Pai Rico, Pai Pobre. A minha voz falhando. Esse aqui foi um best-seller muito na minha juventude, eu comprei ele, eu acho que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Ele tá até amarelinho dentro. Do James Hunter, Um Monge Executivo. Esse aqui que eu acho que deveria ser um livro assim que todos deveriam ler, né? Não é muito conhecido, da Gudrun, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, que falam das fases que nós temos durante a nossa vida, as várias fases que nós temos de acordo com a idade. Minha voz não vai aguentar, gente. Com licença. E esses aqui também que são meus preferidos, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Usei muito em consultoria esse livro aqui. Eu acabei falando de quase tudo, né? Esse é o meu preferido, inclusive tem nos vídeos do YouTube. A gente fez ele no Clube do Livro, acho que foi do ano passado, do retrasado, esse livro aqui, que eu acho ele maravilhoso. Como Superar Seus Limites Internos. Antes ele era conhecido como A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que é maravilhoso. E um spoiler aqui pra vocês. Um spoiler, que esse vai ser um dos livros do Clube do Livro, do Napoleão Hill, que tinha uma ilha lá de livros só do Napoleão Hill. Mais Esperto que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Muito bem. Então, assim, eu mostrei todos esses livros aqui para vocês porque é o seguinte, eu lendo esses livros me deu que todos esses livros, eles têm num ponto um consenso sobre um caminho que a pessoa deve percorrer para ter uma vida mais produtiva, feliz e tranquila, né? Então, esses livros, o que eles têm em comum e o que eles definem é que se você não, então vou frisar bem grande aqui, se você não tiver bem claro qual é a sua missão de vida, quais são suas metas definidas, curto, médio e longo prazo, se você não cultivar bons hábitos
e não souber diferenciar e saber separar o que é urgente do não urgente, o importante do não importante, se não tiver constância e perseverança durante toda essa caminhada, você vai se tornar, adivinhe só, um apagador de incêndio, uma pessoa ocupada dessas da pesquisa, se é que você não se enquadra numa dessas estatísticas da pesquisa, né? Então, como é que a gente vai encontrar a nossa felicidade? Lembra da minha pergunta lá no começo do vídeo? Como é que nós vamos encontrar a felicidade se nós estamos com um nível de desorganização desse tamanho na nossa vida, né? E é por isso que eu vou voltar na questão que quando a gente fala em produtividade, felicidade, nós estamos falando sobre o quê? Pois é, gestão do tempo, galera. Nós vamos voltar de novo nesse assunto. Não é à toa que é um dos temas que eu resolvi fazer um curso, porque volta e meia, quando eu estava na minha consultoria, eu me deparava com gestão do tempo. Um dos vários problemas quando as pessoas falavam, eu estou com problema de produtividade, eu estou com problema de motivação. Quando a gente ia na raiz da questão, você acabava batendo na gestão do tempo. E talvez esse seja um dos grandes X, que não é do Twitter, porque se chama X agora, né, pessoal? Mas ficou meio estranho, né? Que depois que você acostuma a falar Twitter, X não é muito legal, né? Mas tudo bem. Esse é o grande X da questão. Que às vezes você começa o seu 2023 dizendo, esse vai ser o meu ano, eu vou botar minhas metas, eu vou arregaçar as mangas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que na prática, quando a gente vai ver, nos dias, nos meses, né, e no passar ali do ano, do semestre, às vezes você ocupou a maior parte do seu tempo fazendo coisas supérfluas, fazendo coisas que não tem nada a ver com aquelas metas priorizadas por você lá no começo do ano. E então, quando encerra o ano, o que deveria realmente ter sido feito, que era importante para o seu ano de 2023 acontecer, ficou para trás, porque você ficou se ocupando com coisas supérfluas, ficou acessando redes sociais, ficou vendo Netflix, maratonando lá as novas séries do Bridgerton e The Witcher, dentre outras, não que não possa ver, mas né? Vai somando aí, vai somando nas coisas, né? Então vai deixando coisas que era para ter feito hoje para amanhã, e daí quando você vê, o ano se acaba, o prazo se esgota e não tem mais tempo para fazer o que você deveria ter feito, né? Daí você se torna um apagador de incêndio tentando fazer tudo em tempo recorde. Sem contar, pegando tudo, embrulhando esse pacote, dando um lacinho, né? Que essa vida corrida aí dessa sociedade, ela acaba gerando uma competição entre compromisso de trabalho, relacionamento, família e saúde. Então, é importante a gente entender a fase da vida que a gente está. Por isso que eu falei do livro da Gudrun, né? Que a gente precisa entender que cada fase da nossa vida, ela vai exigir de nós planejamentos e organizações e objetivos diferentes. Quando eu tinha 15 anos, meu objetivo de vida era passar no terceirão. Socorro, sobreviver ao ensino médio. Depois eu fiz 20, era outro, né? Faculdade, tudo mais, fui atleta a vida inteira, ainda sou. Então era outro objetivo. Quando eu fiz 30, e vou parar aqui, porque ainda estou nos 30, mas também estou chegando perto dos 40, mas quando eu fiz 30, o meu objetivo era Chegando a parte, agora perto dos 40, estou revendo meus objetivos e meu planejamento, porque agora meus objetivos são outros, né? Eu também tenho um filho que está entrando na alfabetização, então meus objetivos são outros. Então, é importante que a gente saiba priorizar e planejar as nossas metas para a gente poder ser mais produtivo de acordo com o ciclo de vida que nós estamos, o período de vida que nós estamos. E uma outra coisa que eu quero colocar também aqui na questão da produtividade é a comparação. Tem uma época que estava na moda aquele tal do Clube das 5 da manhã, era o 5 AM Club. Gente, aquilo lá, eu imagino uma pessoa que não é matutina, como é que ela deve ter ficado vendo aqueles clubes, aquelas hashtags 5 da manhã. Porque tem gente que não é da manhã.
tem gente que é da noite. Então, não necessariamente uma pessoa tem que acordar cedo para ser produtiva. Às vezes a pessoa vai ser muito mais produtiva à noite, porque tem questão cultural, tem questão de relógio biológico, tem questão que a pessoa, sei lá, os hormônios da pessoa, né? Então, assim, eu sou uma pessoa matutina, para mim sempre foi tranquilo acordar às 5 da manhã. Só que tem pessoas na minha família que são mais produtivas à noite. E tudo bem. Eu acho que a questão, às vezes, quando a gente começa a ir para esse nível, estou dando um exemplo, que tem outras formas de comparação, mas eu vi muito isso, essa questão de produtividade alinhada e vinculada a essa questão de horário. A gente tem que cuidar um pouquinho, porque o importante não é isso. O importante é você, na sua agenda, na sua organização, você fazer o que tem que ser feito no momento, no horário, no dia e no momento que você destinou para fazer aquilo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, voltando, a gente volta aqui na questão da gestão do tempo. Por isso, pessoal, é importante priorizar, delegar tarefas, manter a organização e afastar-se das distrações e planejar estrategicamente as ações. São processos essenciais e que estão ligados direto à nossa felicidade. Então, no último vídeo, que é do próximo vídeo, nós vamos falar sobre constância, procrastinação e propósito de vida e revelar, é claro, os autores do Clube do Livro NT 2023. Espero que vocês estejam gostando do Esquenta do Clube. Dúvidas, medos, me mandem aqui nos comentários do vídeo ou me mandem uma mensagem no direct. Até a próxima. Tchau!